Alô, amigos! Olá, queridos e queridas aqui do nosso canal no YouTube, do Facebook, das nossas redes sociais. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa sessão do Resolução de Questões. Hoje eu trouxe para vocês uma questão muito interessante, que foi cobrada numa prova do TRE do Rio Grande do Norte, numa prova da Fundação Carlos Chagas. Uma questão de concordância, uma prova simples, uma questão de concordância bastante interessante, com a qual você precisa ter um mínimo de cuidado. Eu acho essa questão simples, mas é uma questão que aborda mais de uma regra, ou cobra do candidato o entendimento de mais uma regra. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. Então vejam só, pessoal, aqui a questão diz: embora pudesse estar estampada na primeira página de um jornal, a manchete fictícia que traz deslize quanto à concordância verbal é. Então observem que ele quer um erro de concordância verbal nessa questão. Vamos dar uma olhadinha na alternativa da letra A. Crescem no Brasil a venda e o comércio de produtos importados ilegalmente. Vejam que interessante. Aqui a banca da FCC está cobrando o seu conhecimento da regra geral da concordância no tocante à posposição do sujeito. Vejam que aqui eu tenho um sujeito composto, obviamente que formado aqui por dois núcleos, a venda e comércio, e nesse caso o verbo crescer anteposto aos dois núcleos está flexionado no plural exatamente para concordar com esses dois núcleos. Seria possível também aqui que eu utilizasse a concordância no singular, cresce no Brasil, para concordar com a primeira parte. Olha, a regra diz o quê? Sujeito composto posto ao verbo, é possível que o verbo concorde com os dois núcleos, obedecendo à regra geral do sujeito composto, que diz que sujeito composto leva o verbo para o plural, ou simplesmente concordar com o núcleo mais próximo, olha só, desde que esse primeiro núcleo se encontre no plural. Existem exceções? Sim, existem, mas elas são raras, elas são quase que você não encontra. Por exemplo, se os dois núcleos do sujeito composto forem formados por substantivos de sentidos opostos, recomenda a gramática que dê-se preferência à concordância no plural, apesar de a maioria dos gramáticos atestarem que a concordância com o núcleo mais próximo, independente do caso, ela esteja sempre correta, ok? Vamos à letra B aqui da nossa questão. Vejam, na letra B, nós temos: ergueram-se mais edifícios nos últimos 2 anos do que nos 5 anos anteriores, constata estudo sobre o mercado imobiliário. Vejam que aqui a FCC, a banca, está cobrando o conhecimento da partícula passivadora. Observe aqui que esse nosso verbo aqui, ele é um verbo que é transitivo direto, ele está associado ao que? Ao si, que é a partícula passivadora, portanto, eu tenho aqui uma situação de voz passiva sintética. Verbo está flexionado no plural? Sim. Por que ele está no plural? Porque o sujeito, e eu sempre costumo dizer que o candidato precisa estar atento a isso, de que quando eu tenho uma partícula passivadora, eu tenho um sujeito na estrutura que é um sujeito passivo. Logo, o sujeito está aqui, ergueram-se, e está logo em seguida ao verbo, mais edifícios. O núcleo aqui, edifícios, como edifícios no plural, o verbo está corretamente flexionado para concordar com esse núcleo. Na letra C, nós temos: economistas afirmaram que em 2011, veja bem claro aqui a concordância desse verbo com o sujeito, aqui bem tranquilo, que em 2011, agora veja que interessante, haverá ainda mais oportunidades. Eu tenho aquela concordância bem básica do verbo haver no sentido de existir. O verbo aqui ele é impessoal, é um verbo impessoal, ele é chamado de impessoal transitivo direto. Por quê? Porque quando eu observo esse termo, haverá ainda mais oportunidades de emprego, então esse termo daqui, na verdade, é o objeto direto para esse verbo haver, que é impessoal, ou seja, ele não apresenta sujeito. Portanto, vejam que as letras A, B e C estão absolutamente corretas. Vamos à letra D. Os que insistem na minha culpa haverão de se arrepender. Duas coisas para que eu chamo a atenção.
Primeiro, observem aqui a utilização do pronome demonstrativo, aqui os, equivalente a aqueles. Né? É uma construção de que a FCC, de que as bancas gostam muito. Então, observe que logo em seguida eu tenho a introdução de uma oração adjetiva. Veja que diz aqui aqueles os quais, esse pronome relativo puxa aqueles. Então, aqui dentro eu tenho aqueles insistem. Então, o sujeito aqui do verbo insistir é o pronome relativo que retoma aqueles, como aqueles é plural para o verbo insistir. Na minha culpa, então, aqueles, observem essa construção agora aqui, ó. Haverão de se arrepender. Estrutura absolutamente correta. Vejam que eu estou numa locução verbal em que o verbo principal é o verbo arrepender-se, que é um verbo pessoal, ou seja, ele apresenta sujeito. Quem é o sujeito, então, do arrepender-se? É o demonstrativo os, que está aqui atrás. Então, equivalendo a aqueles. Então, como é que eu leio isso? Eu vou ler aqueles haverão de se arrepender. Vejam que o verbo haver aqui, ele está funcionando como verbo auxiliar para o verbo principal arrepender. Logo, como arrepender tem sujeito e o sujeito é o os de plural, a flexão do auxiliar se impõe, ou seja, o verbo auxiliar recebe essas flexões, independente de quem seja este verbo auxiliar. No caso aqui, a banca da FCC usou o verbo haver para ver se algum candidato, né, achava aqui que esse verbo não deveria se flexionar. Estrutura da letra D, absolutamente correta. Portanto, está aqui a minha resposta na letra E. Expectativas em relação ao aumento da inflação? Faz? Não. Expectativas não faz. Né? Expectativas, na verdade, elas o quê? Elas fazem. Aqui impõe-se a flexão do verbo para concordar com esse sujeito aqui, expectativas, independente dele estar ou não determinado, né? A existência do substantivo flexionado no plural impõe a flexão do verbo no plural. Vejam, e ele diz, fazem bolsas caírem, mais uma vez, uma flexão tranquila aqui, concordando aqui com bolsas, que é o sujeito, né? Nesse caso aqui, faz bolsas, é bem interessante porque eu tenho aqui um sujeito, né, que ao mesmo tempo ele é uma oração que funciona como complemento do verbo fazer, porque você observa, faz isso, faz bolsas caírem ao menor nível neste ano, ao mesmo tempo que toda esta oração funciona como complemento para o verbo fazer, internamente eu tenho um sujeito aqui, bolsas, para o verbo cair, portanto, ele está flexionado corretamente. O erro está aqui no verbo fazer. Então, gente, muita atenção, uma questão bem tranquila, bem simples, não há razão para você errar questões desse tipo. Saibam que as bancas costumam sempre cobrar regras muito tranquilas. A grande dificuldade se encontra na identificação desse sujeito. Onde é que se encontra esse sujeito? Por isso que é importante você que se prepara para concurso, para provas, sejam elas provas de Enem, provas de vestibulares pelo Brasil afora, que você se preocupe muito com aquele assunto de identificação do sujeito. Como eu devo, como eu sei, como é que eu tenho certeza de que X termo, ele de fato é o meu sujeito e eu não estou confundindo com outro termo da estrutura oracional, tá bom? E olha só, sempre que nos acompanha aqui em nosso canal no YouTube, curta o nosso canal, curta o nosso vídeo, curta a nossa página no Facebook, porque nós estamos sempre postando aqui dicas e informações. E se você desejar algum curso, entra no www.cers.com.br e acesse os nossos cursos de língua portuguesa e demais cursos oferecidos pelo Complexo Ensino Renato Saraiva, tá bom? Para todos vocês, um grande abraço e até a nossa próxima questão.